Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, gente. Boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria a gente poder estar conectado mais uma noite, mais um barquinho aqui no cais, esperando vocês. Boa noite, Andréia. Boa noite, Tuca, Fabiana. Boa noite, Érica. Boa noite, Tânia. Boa noite, Carla. Boa noite, Terezinha. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Andréia. Boa noite, Mari. Boa noite, Denise. Tudo ótimo, graças a Deus. E com vocês? Passaram bem? Boa noite, Jama, Gilberto, Joana, Marina. Que bom, meus irmãos. Que bom a gente estar aqui novamente, se encontrando, já com saudade aí do nosso barquinho, né? Quero aproveitar aqui para enviar um carinho, um abraço de gratidão, né? A todos vocês que a gente pôde se encontrar lá no Festu. Gente, que coisa especial. Que encontro lindo que a gente teve lá em Tupaciguara. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer, né, a todo mundo que foi lá nos abraçar, aos passageiros do barquinho que chegaram lá e que contaram e que falaram de uma forma tão bonita, né, sobre o sentimento de gratidão, de pertencer a essa família, né, que a gente criou. Então, é só agradecer, viu? Do fundo da minha alma, voltei com o coração abastecido ante a certeza, né, da necessidade de continuar a nossa missão, né? Foi uma benção, né, Rose? Foi mesmo, né, irmã? Boa noite, Liliane, Bertone, Maria, Regina. Boa noite, Luciene. Telzinho tá melhor, Maurício. Vixe, já tá tocando terror aqui. Boa noite, Cíntia, Elzi, Celina, Alex. Que bom, meus irmãos. Olha, cada dia que passa eu tenho uma vontade ainda maior de fazer um encontro do barquinho, viu? E nós vamos fazer esse encontro, se Deus quiser. 2026, viu? Aline, irmã, um beijo na sua alma. Coisa boa. Obrigado a todo mundo, viu? Que de alguma forma esteve presente. Eu só espero que a gente ainda tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente para trocar esse abraço, né? E teremos, se Deus quiser. Meus irmãos, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, mas eu acho que a maioria aqui já é velho de casa, né? E a gente fica muito feliz, viu? Sônia, um abraço, querida. Sônia Negreiros, Lisandra, Ana Flávia. Boa noite, meus irmãos. Então vamos lá? Vamos nos conectar. Soraya, vamos nos encontrar no Dia da Saudade, se Deus quiser. A pergunta da Cris. Como está a foto do Eurípides te olhando hoje? Prometo que no meio da live eu explico essa fala, tá? Para quem não estava no Festu e não viu o que a gente comentou. A foto tá aqui do lado. Ai, ai. Meus irmãos, vamos lá então? Vamos nos conectar aqui com o que há de melhor. Fazer a nossa prece, já dei um tempinho, todo mundo acho que conseguiu chegar, né? E vamos lá, vou pedir licença para a gente desativar aqui os comentários, né? Só para a gente poder se concentrar um pouquinho mais na lição, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Então, bora. Hoje eu tô com umas espinhas, vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui chama-se adolescência. Adolescência quase nos quarentão. Mas meu coração tá muito feliz, meus irmãos. Muito agradecido. Agradecido pela oportunidade de fazer parte desse barquinho maravilhoso. Essa família tão linda que a gente criou. Nessa conexão de almas. Que dispensam a presença física. Claro que é muito gostoso a gente trocar um abraço físico. Mas sabe, todos vocês que eu pude encontrar lá pessoalmente, nenhum eu tive a sensação de encontro. Foi uma sensação de reencontro. E eu tenho certeza que na misericórdia divina
que essas almas amigas, a gente se encontre em desdobramento. E também pela bênção divina, Ele nos permite que a gente encontre aqueles que amamos durante o barquinho. Então, nesse instante, meus irmãos, peço para que a gente possa levar o pensamento até um ente querido, esteja ele neste ou no outro plano, ou possa endereçar uma prece a quem que a gente sente que está precisando. E se somos nós quem estamos precisando muito, talvez você não teve um começo de semana muito bom, talvez você até que veio aqui hoje meio arrastado, não estava querendo entrar na live, só estava querendo descansar, ficar quietinho. Descansa em Jesus, meu irmão, porque nenhum descanso é maior do que quando a gente descansa no Cristo. Ele revitaliza as forças do corpo e as forças da alma. Esteja conosco, Pai, esteja conosco, Jesus, Mãezinha Maria. Abençoa, ilumina. Ao longo dessa canção, trata, cura, cuida, leva a tua energia e a tua paz para todos esses lares que agora estão em conexão conosco. Que assim seja. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Que assim seja, que assim seja. É isso aí, meus irmãozinhos. Alegria a gente poder contar mais uma vez com a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado por nos permitir adentrar o seu lar. Espero do fundo do coração que a gente possa nessa noite, uma vez mais, levar a melhor vibração, levar o melhor pensamento até o seu lar, até seu coração, reiniciando aqueles que precisam ser reiniciados, viu? E reconectando quem precisa se reconectar, tá bom? Bom, então vamos em frente. Hoje eu preparei um tema, né? Um tema para a gente conversar a respeito. Hoje eu preparei o tema: a caridade é o remédio, né? Ah, Eduardo, mas a gente já falou de caridade outras vezes. Pois é,
mas a gente vai estar sempre repetindo. Sempre repetindo até quando? Até a gente aprender a fazer, né? Então, sabe, hoje eu estava lendo uma coisa muito importante que falava-se a respeito das lições do Cristo, né? Que Jesus, vamos dizer assim, 80% das coisas que ele ensinava estava em linguagem figurada, né? Então, ou eram parábolas, ou eram frases com um sentido abstrato, né? E a gente, aqui no barquinho, qual que é a nossa missão? A nossa missão é trazer à tona, trazer aqui para nós as passagens de Jesus, a fala do Cristo, mas a gente conseguir interpretar de acordo com que o nosso coração, né, pudesse ser intuído. Eu sempre peço a espiritualidade amiga que nos intua na melhor interpretação possível, né, nos livrando aí das nossas imperfeições, mas que a gente possa trazer aqui uma reflexão no sentido de compreender o significado disso, né? Porque eu sempre falo, meus irmãos, nós vamos ler as passagens de Jesus, daqui a 1000 anos nós vamos entender de uma forma muito mais profunda do que a gente entende hoje. A mesma lição, com as mesmas palavras, né? Porque o ensinamento de Jesus, ele é atemporal, né? Então ele sabia que por muito, muito, muito tempo serviria de norte a sua vida, as suas palavras, as suas parábolas, né? Então hoje, com essa live de hoje, né, que é o bem é o remédio, nós vamos aprender um pouquinho sobre caridade, sobre o que é caridade, né? Porque eu vejo que muita gente ainda pensa que a caridade é a gente somente levar uma cesta básica, é a gente somente ajudar o irmão no semáforo, mas a live de hoje vai ser um pouquinho mais profunda, né, sobre esse tema, mas não menos amorosa, certo? Então, para a gente começar falando sobre o tema de hoje, eu quero trazer uma passagem do Evangelho, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ah, Eduardo, mas eu não sou espírita, não tem problema nenhum. Tenho certeza que essa passagem vai se encaixar em todas as religiões. Vocês vão ver como essa passagem é incrível e como ela ensina com propriedade o que significa de fato a gente fazer a caridade, né? Então, a lição de hoje, para quem gosta de acompanhar, né? Ela tá lá no capítulo 12. Aliás, no capítulo 13, que diz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? É o nome do capítulo, tá vendo? E a lição de hoje chama-se Os Infortúnios Ocultos, tá vendo? Bom, essa lição de hoje, eu não vou, às vezes, ficar lendo muito não, apesar que ela é uma história, né? Então, eu vou só explicar um pouquinho. O que significa essa passagem dos infortúnios ocultos? Preste bastante atenção, porque daqui para frente, nós que estamos no barquinho já há um bom tempo, e as pessoas que também estão chegando, a gente, meus irmãos, a gente vai precisando aprofundar a nossa forma de entender o bem. Nós já não estamos lá no maternal, nós já estamos aprendendo um pouquinho mais. Então a lição de hoje é um passo além da caridade, né? E essa lição, ela fala sobre os infortúnios ocultos. O que é infortúnio oculto? Né? Ela diz assim, ó, nas grandes calamidades, como por exemplo, a gente teve a enchente do Rio Grande do Sul, né? A caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Então esse primeiro parágrafo ele vem falar para a gente o seguinte: quando tem uma pandemia, quando tem uma calamidade, é normal. Qualquer lugar que a gente abra, nossa rede social, o vizinho, no templo, tá todo mundo mobilizado para poder ajudar. Aquela calamidade chama a atenção. E não é que isso não seja caridade, né? Na campanha agora que a gente ajudou, no Sul,
Ajudou? Ajudou, né? É uma caridade importante? É uma caridade importante. Mas a lição de hoje é uma caridade com um nível um pouquinho mais elevado. Porque ela fala sobre aquela caridade que existe nos desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que às vezes estão do nosso lado. Mas essas pessoas não pedem ajuda. Mas então, se não pede ajuda, como é que eu vou ajudar? Aí que está a caridade real. A gente vai sentir na sensibilidade de olhar para o próximo que aquela pessoa não está legal. Que aquela pessoa pode estar precisando de um auxílio, de uma ajuda. É a fome, é o medo, é a angústia, a depressão, é uma perca. E aí eu preciso estar com o coração disponível para sentir a dor do próximo, para eu compreender esse tipo de caridade, para eu me conectar a esse tipo de irmão que silencioso não pede ajuda, muitas vezes porque tem vergonha. As pessoas que mais precisam, meus irmãos, eu aprendi isso na minha vida, elas não pedem. Os que mais precisam não pedem. São pessoas que têm a vergonha, que não se julgam dignos, que não têm nem ali a coragem de pedir um auxílio, né? Então a gente vai atrás e percebe, identifica e auxilia. A esses infortúnios discretos e ocultos é a verdadeira generosidade. E aí ele vai contar a história real. Essa história que eu vou contar para vocês, ela é real, tá? Depois no final que eu vou falar o nome da pessoa, aliás, do espírito, tá? Então, aqui que eu vou narrar para vocês é a história de uma mulher que dá uma aula para nós, para mim, para você, sobre como fazer a caridade real. Diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque a portam, a saúdam com respeito. Então aqui está dizendo o seguinte: imagina a cena, fecha teus olhos e imagina. Quem é essa mulher de ar distinto? A gente percebe que é uma pessoa que não é dali. Ela não é daquela região que ela está visitando, mas ela está bem cuidada, mas ela está vestida de forma simples. E junto com ela tem uma jovenzinha, que também está vestida de forma simples. E de repente ela entrou numa casinha pobre, onde ela é conhecida. Ela entra ali na porta, as pessoas já veem ela e já abana a mão. Já fala assim: eu te conheço, que bom, seja bem-vinda, bom dia. Essa é a primeira fala. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. Então, quem é essa mulher, meus irmãos? Quem é essa mulher de ar distinto? Quem é essa mulher que de repente chega numa casinha simples, acompanhada de uma mocinha ali do lado dela, e identifica ali uma casa onde tem uma mãezinha com seus vários e vários filhos, cercado de filho, tudo magrinho. E ela vai para lá acalmar a dor. Ela vai trazer ali o alimento, a roupinha, temperada com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Olha o outro estágio aqui, meus irmãos. Aqui já evoluiu a caridade. Como assim, Eduardo? Eu não estou entendendo. Além de levar o mantimento, além de levar a roupa, ela leva também doces palavras que fazem com que aquela pessoa, ao receber aquilo, não se sinta humilhada. Que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. Ou seja, aquela mãezinha, meus irmãos, que às vezes mora na rua de cima da nossa casa, que às vezes mora no trajeto do trabalho, às vezes nunca pediu, mas você passa ali e identifica uma casa que está com uma pintura feia, que tem uma criança magrinha, que tem uma criança despida,
E aí ela vai com muito carinho, com muito jeitinho, pede licença. Oi, Dona Maria, tudo bem? Olha, eu estava passando por aqui e resolvi parar um pouquinho. Eu passei no mercado e a senhora acredita que eu comprei macarrão, mas o meu esposo mandou mensagem e ele falou assim que lá em casa já tinha macarrão. E agora eu não sei o que eu faço com esse tanto de macarrão. Será que a senhora não aceita um macarrãozinho com uma lata de massa de tomate? Porque lá em casa já tem e só eu e meu marido vai perder. Olha, gente, a delicadeza no amar. Isso é a caridade num nível mais elevado. Não é aquela caridade que a gente às vezes já chega tirando foto ou já chega despejando cesta básica. Posso colocar aqui? Já coloque. Não. Não que essa não funcione, mas é o primeiro estágio. E eu falei para vocês do barquinho. Nós estamos aqui para evoluir junto. Inclusive, fazendo caridades que sejam cada vez mais coração e menos filantropia. A caridade ela precisa ter 1% de alimento e 99% de alma, de amor, né? E aí ela vai até essa mãezinha com muito cuidado. E o que ela percebeu? O pai das crianças está no hospital. E durante esse tempo, a mãe não pode bastar as necessidades. Então, olha aqui. A gente tem uma família com várias crianças, com uma mãezinha que está desesperada porque o pai, que é provedor da família, ele está no hospital. Então, ela teve a sensibilidade de, olhando para a vida do próximo, não para fofocar, não para comparar, mas para identificar a necessidade de alguma forma poder servir. Ela identificou aquele pessoal que está passando por um apuro. Preciso ir lá ajudar. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital. Então, peraí. Então, graças a ela, as crianças não vão ter frio. Graças a elas, as crianças não vão ter fome. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua barriguinha tá cheia? A minha tá. Até demais. Você tá quentinho aí na sua cama? Tá. Tomou um banho quentinho? Tomou? Então se considera um privilegiado. Porque são menos de 10% das pessoas no mundo que pode se vestir na hora que quer, comer a hora que quer, ter água encanada, ter energia, ter todas essas coisas. E não é que a gente não possa ter, mas o que a gente não pode é deitar a cabecinha no travesseiro e saber que no trajeto de casa eu me deparei com um irmão que estava passando frio, passando uma necessidade, ou bateu a minha porta e eu simplesmente pensei, eu já tenho meus problemas para resolver, não quero angariar mais um. Entende? E aí, a caridade completa, ela enxerga o total da situação. Essa mulher enxergou a necessidade das crianças, ela enxergou a necessidade da mãe, e aí você fala assim, não, Eduardo, tá ótimo, já fez o serviço dela. Já pode ir embora para casa e contar o tijolinho dela lá no nosso lar. Pois é, mas quem ama de verdade enxerga cada nuance da situação. E você lembra que ela ficou sabendo que o pai estava no hospital? Pois então, de lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Então, ela não apenas se põe no lugar da mãe, não apenas se põe no lugar da criança, mas ela também se põe no lugar do pai. Eu quero contar uma coisa para vocês, meus irmãos. O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Hospital do Câncer, né? E aí, eu até fiz uma live sobre isso. Assistam essa live, quem não assistiu. Chama-se Entre as Paredes de um Hospital. Foi uma das lives mais bonitas para mim, assim, que mais tocou meu coração. E aí, eu lembro que nesse trabalho, né, do Hospital do Câncer, a gente tinha contato ali com pacientes já em cuidado paliativo, né? Muitos deles já estavam se despedindo, né, do corpo físico. E eu me recordo
de passar por vários quartos, né, onde tinham homens, né? E quando a gente conversava um pouquinho, sabe qual que era a principal aflição deles? Quem que vai pagar as contas? E os boletos que vencerem? Como é que a minha companheira vai conseguir pagar a conta de luz? Como é que ela vai pagar a água, a energia, né? Então, essa irmãzinha, ela teve a sensibilidade de ir até o hospital e de falar assim: o senhor fica tranquilo, que enquanto o senhor estiver aqui no hospital, eu vou ajudar a cuidar da sua família, né? Olha só, a caridade, ela enxerga, a caridade, ela tem uma visão 360. Ela enxerga toda a situação aqui, ó. Ela roda aqui, ó, tudo. Sabe quando que a gente percebeu isso? Que a caridade precisa ser olhada para o todo? Lá no projeto Menino Barçanufo a gente percebeu. Porque a gente oferecia atendimento psicológico para as crianças e assim, muito embora a gente percebesse que ajudava, mas a gente percebeu que era o contexto familiar que estava doente. Não adiantava a gente cuidar só da criança. Então a gente começou a trazer as mães também. E vocês precisam de ver a evolução que teve. A evolução que teve o contexto familiar, o seio familiar, né? Bom, no canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Então, ela tem como se fosse uma perua Kombi que leva de tudo ali dentro. Tem tudo. E a gente tem que começar a agir dessa forma, meus irmãos. No nosso carro, tem que ter um kit de higiene para doar por irmãozinho, tem que ter uma blusa de frio, tem que ter um pouquinho de ração. Se você vê um cachorrinho que está com fome, para o carro, dá um pouquinho de ração. É o kit da solidariedade. Por que a gente não faz isso? No meu carro, às vezes, não tem. Pensando aqui agora, só tem uma blusa de frio, que eu deixo lá se algum irmãozinho, mas não está nem frio mais. Mas já está na hora da gente começar a pensar nisso. Vamos nos comprometer a isso? Hoje, tem 500 pessoas aqui. Vamos fazer essa aliança, esse compromisso? Eu e você e Jesus? De hoje em diante, nós vamos andar no nosso carro com o kit da caridade. Com o kit do amor. Nele vai ter uma pasta de dente, com uma escovinha de dente simplesinha, um sabonetinho, vai ter um saquinho com um pouquinho de ração, vai ter uma blusa de frio para a gente distribuir para algum irmão que a gente sente no nosso coração. Por que não? Por que não servir? E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Às vezes um irmão desse, que às vezes clama ali a Deus, mesmo estando sob efeito de drogas, embriagado, fragilizado, ele clama a ajuda. A espiritualidade busca como se fosse um raio da caridade, aquele que está mais próximo para cruzar o caminho dele e poder ajudar. Quem sabe somos nós, essa pessoa que pode ajudar, se fazer Jesus na vida desse irmão, né? Então continua aqui, ó. Não lhes pergunta, olha aqui, olha a caridade. Não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Importa para ela quem que é o fulano de tal que ela está ajudando? Se ele é católico? Se ele é espírita? Se ele é evangélico? Se ele não tem religião? Não. Porque se ela ajudasse somente aqueles que pertencessem à sua crença, a caridade já perderia muito do seu valor. Porque caridade é amor, carita, né? Vem de amor. E o amor, lembra, meus irmãos, o primeiro atributo do amor real, incondicionado. Ou seja, eu não condiciono ele a nenhuma característica do outro, porque o outro não importa para mim. O que importa é a necessidade do outro. A parte física, a crença, a construção, se ele vai agradecer, se não vai, se eu vou dar 10 reais, ele vai me xingar falando que eu devia dar 20. Não importa. Não importa. É amar, amar e amar. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem meus dias. Olha só, ela estava começando o dia dela. Como é que a gente começa o nosso? Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. Então ela não se revela.
Ela não chega falando assim, vota aqui em mim, eu sou a fulana de tal. Entende? Não, ela não se revela. Ó, ninguém sabe o nome dela. Eles chamam ela de anjo da caridade, né? E olha a colheita, porque ela plantou, tem colheita. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui, eu e você. Eu vou falar alguns nomes aqui, você observe seu coração. O que vem nele, tá? Chico Xavier. Feche seus olhos por 10 segundos. Imagina a figura do Chico. Aquele mineirinho de boina, com sorriso, aparência frágil, sempre amando, cuidando. Que tipo de sentimento veio no seu coração agora? Conta pra mim. Amor? Gratidão? Paz? Pois é. Você sentiu isso? Ele também sentiu. Porque o amor, ele é energia. E quando a gente sente energia manifestada no pensamento de alguém, isso vai até a pessoa. Esteja ela encarnada, não desencarnada, vai até o espírito. Então, pensa agora em Jesus. Do jeito que você sempre acreditou que ele seja. Feche seus olhos. Aquele Jesus que você via como criança. Não importa se ele tem olhos azuis, se ele tem olhos castanhos, se ele é moreno, se é branco. Não importa, é o seu Jesus. Imagina ele olhando para você, de braços abertos, feliz por você estar aqui, bebendo dessa água que há tanto tempo ele deixou para te matar a sede. Que sentimento que vem no seu coração? Gratidão? Amor? Ternura? Pois é, você sente isso? Ele também sente. Isso se chama colheita. Colheita. E é por isso, meus irmãos, que o Chico dizia que um homem vale pelo número de corações que ele fez morada. Porque, assim, Jesus sofreu muito. Jesus teve grandes dores. Mas quando ele diz que venceu o mundo, ele também falava do amor que seria endereçado a ele todas as vezes que a gente pensasse nele. Imagina só o quanto de amor Jesus recebe todos os dias. Porque quando a gente pensa, Jesus, obrigado. Oh, Jesus, me ajuda, mas eu te amo tanto. Ele recebe como espírito, né? E é o mesmo caso dessa irmãzinha. Não importa, católico, judeu, protestante, todo mundo emana um pensamento de amor para ela. Então vocês percebam o quanto a gente é beneficiado, meus irmãos, quando a gente faz a caridade sem olhar a quem. Independente de quem seja, você nunca sabe quem que você está ajudando. Às vezes você vê ali um espiritinho, um corpinho fragilizado, às vezes até com uma limitação física. Aí você vai ver o espírito, é um espírito grandioso, iluminado. Lembra quando a gente contou do Jorge? Que é aquele irmãozinho que o Chico sempre ganhava um beijo, que beijava a face do Chico, né? E ficava manchinha de sangue. E o Chico sempre dizia, ô Jorge, como é que tá o dia, Jorge? Como é que foi a vinda aqui? E ele falava assim, ai Chico, eu acho a vida linda. E o Jorge tinha um cheiro desagradável, mal tomava banho, morava debaixo de um puxadinho de lona. E quando o Jorge desencarnou, quem é que veio buscar ele? Quem é que veio? Aquele que todo mundo relutava, saía de perto por causa do mau hálito, por causa do mau odor. Quem é que veio buscar ele? Jesus. E foi a única vez na minha vida que eu vi um relato de um espírito que Jesus buscasse. Já vi de Maria, já vi de Dr. Bezerro, já vi de muitos, mas de Jesus, tirando os apóstolos ali, é raro, é bem raro.
né? Então a gente nunca sabe quem que a gente está ajudando, né? Não julgue um livro pela capa. Por que ela se veste de maneira tão simples? Por que essa mulher se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. E aqui eu vou ter que revelar, né? No Evangelho não fala quem que é essa mulher. Vai falar lá no livro Céu e Inferno, né? Também das obras básicas. Nossa, que nome feio, Eduardo. Céu e Inferno. Não tem nada a ver. É um livro que conta passagens vivas, situações de espíritos encarnados, desencarnados. E essa mulher dessa passagem era uma condensa, né? Eu esqueci o nome dela, deu um branco agora. Mas ela era riquíssima, riquíssima. Mas ela era mais rica ainda de alma, de coração, né? Então ela se vestia simplesinha. E aí você fala assim, mas quem que era aquela mocinha que estava com ela? Olha aqui. Papais, mamães, vovós, vovôs, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Prestem atenção. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Aquela mocinha era filha dela, adolescente. É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Então, eu ponho meu filho no inglês, eu ponho meu filho no balé, no basquete, no sapateado, no judô, não sei dar quanta. Mas eu não levo meu filho para testemunhar um gesto de caridade. Eu não presenteio a ele com o tesouro da vida. Um pequeno dado para te convencer a isso. Um dado científico. Se você apresenta a espiritualidade ao seu filho, ele tem 6 vezes menos chance de desistir da vida pela via do suicídio ou de envolvimento com droga e álcool. Tá bom? Pesquisa. Uma pesquisa de uma universidade do exterior. Eu não sei se é Harvard ou se é Michigan. Eu sei que é uma das duas. Mas enfim. Por que não apresentamos? Por que nos preocupamos tanto em capacitar o intelecto e esquecemos que nós somos espírito? Não é? E olha só o que essa mãe ensina. A filha também quer fazer a caridade, mas a sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que méritos terá? Então a mãe fala assim, você quer ajudar? Que lindo que você quer ajudar, mas só que essa coberta aqui quem comprou fui eu. Esse alimento aqui quem comprou fui eu. Se você der, o que vai ter de você aqui? Nada. Então você precisa dar alguma coisa de você. Olha, gente, que professora. Ela já está ensinando a caridade que não é transferência. Porque tem uma grande diferença entre você fazer a caridade e você servir como alguém que transfere, simplesmente, né? Uma pessoa na campanha pediu um cobertor, aí eu vou lá e dou 10 cobertores. Às vezes eu nem vou, eu peço para um motorista ir lá entregar, ou peço para a loja entregar. Não é que não seja válido. Sim. Mas percebe que é muito diferente você pegar esse cobertor e ir lá e além de agasalhar o corpo, você agasalhar a alma? É muito diferente. E o efeito é sentido no seu coração. Façam isso. Tem um irmãozinho de São Paulo, tem um projeto tão bonito, Beija-Flor, o Eduardo, e ele tem uma atitude que eu achei incrível. Ele falou assim que ele faz uma atitude com algumas mães que às vezes chegam em situação de depressão profunda. E aí o que eles fazem? Eles pegam e falam assim, eu vou te dar 10 cestas básicas. Quando a depressão estiver ameaçando profundamente invadir seu coração, te colocar novamente numa cama, você vai pegar uma dessas cestas e vai levar na comunidade. E você vai doar para uma família e vai tomar um café com eles lá. E é incrível, ele diz, o resultado disso, né? Não estou dizendo, né, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês me conhecem, estou dizendo que apenas isso pode curar, mas eu estou dizendo sim que o bem e a prática da caridade é o maior de todos os remédios, é o maior de todos, né? Os outros também são indispensáveis, mas esse é o maior, tá?
Então, por que ela se veste de forma tão simples? Ah, aqui está na parte da filha, né? E aí, o que ela fala para a filha? Ó? Em realidade, eu é que farei a caridade. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, atenção, darás alguma coisa vinda de ti. Olha, toda vez que você agora tiver uma dúvida e falar assim, isso que eu fiz foi caridade? Do fundo do coração foi uma coisa assim, a caridade mais pura que existe? Veio de você? Você usou um talento seu para fazer? Usei, Eduardo. Então, parabéns. Você acabou de fazer a caridade mais pura que existe. Melhor do que se eu tivesse dado R$1 milhão? Melhor. Melhor. Porque veio de você. Porque você pôs o seu talento a favor do progresso, do bem. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você fizer isso, você vai sentir no seu coração que você fez a caridade genuína. Porque você vai falar assim, eu nasci para isso. Como eu amo fazer isso que eu fiz hoje. Que seja você costurar uma roupinha. Que seja você, como tem uma irmãzinha que faz em São José dos Campos, né, a mainha, fazer uma naninha. Que seja você, sei lá, distribuir um alimento, fazer uma marmita. Quem é cozinheiro, quem faz um bolo gostoso, entende? Ah, mas eu não tenho nenhum desses talentos. Mas você tem um ouvido. Ouvir num tempo em que todo mundo quer falar já é um grande talento, já é uma grande caridade. Pode ter certeza absoluta, viu? É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Presta atenção. Olha o que eu vou dizer agora, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, tá? Isso aqui é para os espíritas que muitas vezes fica com proselitismo e com fanatismo louco. Olha aqui o que fala a lição. É espírita? O que importa? É espírita? O que importa? O que importa? Nada não importa. Tem gente que acha que porque é espírita, é católico, é protestante, é não sei o que tem. Ai, é porque os espíritos são muito caridosos, é porque os católicos é isso. Ó, o Chico diz uma coisa preciosa. Ele fala assim, que no futuro só vai haver uma religião. E sabe qual que vai ser o nome dela? Caridade. Não briga comigo, não. Briga com o Chico. Ele que falou. Pode pesquisar. No futuro haverá só uma religião e seu nome será caridade. Tá? Eu amo a minha doutrina espírita. Amo, 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 amo. Ela me faz ver o mundo de uma forma que, sinceramente, se não fosse ela, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mas eu nunca usei o espiritismo para segregar. E eu passo longe de pessoas que eu percebo que fazem isso. Passo muito longe. Porque o espiritismo é uma religião de amor. Nós sofremos tanto preconceito. Então a gente ser alguém que produz esse preconceito, nós não podemos fazer isso nunca, meus irmãos. Nunca, nunca, nunca. Né? O Chico, ele disse uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse assim, ó. Se Kardec tivesse dito, ao invés de fora da caridade, não há salvação. Se ele tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. O Chico que está dizendo, entende? Então, sim, as religiões são benditas, são sagradas. Sim, ame a sua crença. Se ela te transforma, conheça, mergulhe, aprenda, crie uma comunidade forte, mas jamais utilize sua religião para segregar. Jamais para subir num banquinho e dizer que você é melhor de quem não acredita em reencarnação. Não faça isso. Nem entre em discussões. É o que mais tem. Deus, Jesus, não precisa que a gente saia por aí comprovando, batendo estaca, fincando bandeira que a reencarnação existe. O tempo vai dizer.
as verdades e inverdades, e no fim das contas, o que realmente importa é o bem que a gente faz. É o que a gente deixa nos lugares por onde a gente passa. Entende? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. E aqui eu vou contar o caso de Eurípides. Ela quer a aprovação da sua consciência, a aprovação de Deus. A consciência, a gente tem que estar sempre em profunda conexão com ela, meus irmãos. A consciência nossa é uma grande amiga, especialmente quando a gente está conectado com Deus. Eu sempre disse para vocês, quando você tiver que tomar uma decisão muito difícil, decisiva, busca o momento de maior estabilidade da tua consciência. Então, por exemplo, eu preciso decidir se eu vou ou não continuar no meu relacionamento, se eu vou ou não tomar aquela decisão no meu trabalho, se eu vou ou não fazer isso com o meu filho. Vá ao seu templo, busque a tua paz espiritual, a tua melhor consciência, a tua melhor versão, e aí sim, tome a decisão depois que você sair de lá. Eu falei assim, né, no Festu, né, que a gente teve lá em Tupaciquara, que eu tenho um quadro de Eurípides aqui, né, deixa eu pegar, peraí. E eu falei assim que o quadro de Eurípides que eu tenho aqui, ele é a projeção da minha consciência, né? Por quê? Se eu for mostrar para vocês o quadro, né, esse aqui é Eurípides Barçanufo, né? O mentor do projeto Menino Barçanufo. E se eu mostrar para vocês, olha, você não sabe se ele tá rindo, se ele tá bravo, se ele tá sorrindo. É aquela feição tipo Mona Lisa, né? Você olha assim, você fala, nossa, o que ele tá sentindo, né? E aí eu falo assim, né, que todas as vezes que eu tive uma semana que eu não fui muito legal, que eu briguei, que perdi a paciência, que percebi que eu pisei na bola, eu olho pro quadro de Eurípides e ele tá assim, ó. ele tá bravo, né? Mas quando eu tive uma semana assim que foi produtiva, que eu consegui ajudar, que eu consegui segurar a paciência, eu olho para ele e ele tá assim, ó, feliz, né? É uma brincadeira, obviamente, né? O quadro não mexe, a menos que eu esteja desenvolvendo esquizofrenia, mas eu acho que não é o caso. Mas é isso, a gente tem que ouvir também a nossa consciência, né, meus irmãos? E aí, diz aqui para encerrar, um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitoria. E quando a pessoa que ela ajudou reconheceu ela quis dizer, nossa senhora aqui, ela fez assim, silêncio. Não digas a ninguém que eu te ajudei. Assim falava Jesus. Então, é isso. Essa é a pura caridade, meus irmãos. Quando a gente quiser passar por um filtro do quanto a minha atitude é ou não condizente com de fato a caridade verdadeira, que a gente se lembre dessa lição de hoje dos infortúnios ocultos, né? E aí, que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente tem essa postura de proatividade, de auxílio ao próximo, nós sempre somos muito mais ajudados do que ajudamos, né? Vocês lembram que eu falei para vocês no comecinho da live que a gente nunca imagina que espírito que a gente está auxiliando, que às vezes ele tem até algum tipo de deficiência física, uma deficiência intelectual, e a gente olha de forma apequenada para aquele ser, né? Mas na verdade a gente se surpreende muitas vezes com quem quer que seja. E isso aconteceu também com o Chico, né? E eu quero contar uma historinha para vocês. Eu já contei em algumas lives, mas acho que a maioria que não deve conhecer. Então, quando o Chico era encarnado, ele visitava em São Leopoldo um lar muito pobre, né, de uma irmãzinha que tinha paralisia cerebral, né? E essa irmãzinha que tinha paralisia cerebral, ela chamava Valéria, né?
E sempre que ele entrava na casa de Valéria, ele levava para Valéria uma rosa vermelha. Então, quando ele chegava e apresentava a rosa vermelha para Valéria, o olhinho dela enchia de lágrima. Ela não falava, ela não conseguia falar, né? E o Chico tinha muito carinho, muito amor por aquele espírito, né? E aí um dia, eles estavam na casa deles, né? Ele ia lá, levava essa rosa, fazia uma oração. E um dia, depois do culto que eles fizeram, né? Depois do momento de prece com a família, ele virou para a família dela e falou assim: eu tô com a sensação de que hoje, depois do culto, a Valéria vai falar. E aí a família toda ficou espantada porque ela tinha paralisia cerebral, né? Ela nunca tinha falado. E aí depois do culto, o Chico sentou do ladinho da Valéria e falou assim: Valéria, fala Valéria. Valéria, fala alguma coisa. E a Valéria entendia, ela tentava balbuciar, mas ela não conseguia falar nada, só emitir grunhido, grunhido, mas ele não desistiu. E ele falava assim: fala Valéria, oh, Valéria, fala pelo menos o nome de Jesus. Fala Jesus, Valéria. E aí a Valéria encontrou forças, não se sabe aonde, e pela primeira vez na sua vida ela falou: Jesus, Jesus. Ela conseguiu falar Jesus. E aí quando ela falou, foi aquela emoção linda. O Chico se encheu de emoção, começou a chorar, todo mundo que estava em volta começou a chorar, né? E todo mundo entrou naquele clima de emoção, de alegria. E era a primeira vez na vida que ela tinha falado justo o nome de Jesus, Jesus, né? E aí na semana da frente, o Chico falou assim: nossa, agora eu vou ensinar ela a falar outras coisas, né? E chegou lá todo eufórico, com a rosa vermelha, e falou: não, hoje ela vai falar uma frase inteira. E aí quando ele entrou no lar dela, ele não viu a Valéria. E a Valéria havia desencarnado. Valéria havia falecido, né? E o Chico ficou profundamente triste, mesmo sabendo que a vida continua, né? Porque ele amava muito Valéria. E ele também sentia saudade dos entes encarnados, né? E aí muitos anos se passaram, né? E aí um certo quadro clínico se instaurou na vida do Chico, que dizia respeito à sua parte cardíaca, né? E aí certa vez ele estava deitado na cama dele e por vários dias consecutivos entrava no quarto dele uma entidade luminosa. Ela ia sem falar nada, sem anunciar quem era, o nome e tal. Ia até ele, colocava a mão sobre o coração dele e ia embora. Isso aconteceu por 7 dias, né? E aí, depois que aconteceu isso no último dia, o Chico teve a primeira crise de angina, né? Quem aqui já passou por angina sabe o quanto que esse procedimento é doloroso. O tanto que esse quadro é doloroso, né? É como se fosse uma espada enfiando no coração, né? Dói muito. E aí, ele passou pelo procedimento e depois que ele melhorou um pouquinho, e quando ele estava ali no hospital, meio embargado, ele percebeu que aquela mesma entidade dos últimos dias entrou no quarto do hospital, numa madrugada. E aí, dessa vez, ela parou em frente à cama dele e ele falou assim para ela: ô, minha irmã, agora eu entendi que você estava preparando meu coração para essa crise de angina. E a entidade então balançou a cabeça, sem se identificar, e ele prosseguiu: você sempre entrou e saiu, mas nunca me disse seu nome. E a entidade então pela primeira vez falou com ele: mas você me conhece, Chico? E ele então olhou e falou assim: não, você está enganado, eu não te conheço. E ela falou assim: conhece sim. E eu vou dizer uma palavra e eu vou te provar que você me conhece. Mas então fale, qual é a palavra? E ela disse: Jesus. Era o espírito de Valéria, que agora invertera as posições e de cuidada passou a ser cuidadora do Chico. Meus irmãos, quero encerrar a live de hoje dizendo uma coisa para vocês que me emocionou profundamente. Esse encontro que eu tive em Tupaciguara
é assim, é tudo muito rápido, né? A gente não consegue dar muita atenção, o pessoal chamando para entrar em palco, para seguir a fila, é muita gente. Mas eu tive 3 irmãozinhos daqui do barquinho, que chegaram no meu ouvido e disseram assim: eu só não desisti da vida por causa do barquinho. Então eu vim aqui hoje te abraçar, te agradecer. E olha, juro pra vocês, eu não posso nem mensurar o tamanho da minha felicidade quando eu ouvi isso. Porque sabe quando a gente tem o nosso ânimo restabelecido e fala assim: meu Deus, é pra isso que eu vim nessa terra, sabe? Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz, tão emocionado. E aí, minha irmã, eu recebi muitos presentes, muito carinho, muito abraço. E minha irmã me deu uma cartinha. A Vanessa, a Luzia, a Annalise, a Luciana, pessoal de Tupaciguara. E ela escreveu uma carta, uma frase que eu gostaria de ler para a gente encerrar a nossa live de hoje. Que diz assim: você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. Então, eu encerro a nossa live de hoje com essa frase, pedindo para que você também seja um agente de transformação do mundo. Você não precisa cantar como Eduardo, você não precisa falar, você só precisa colocar o teu dom, ainda que seja de ouvir, a serviço do Cristo. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo de amar, não tenha medo de ser o médico de si mesmo, de muitas vezes não menosprezar, mas ter a coragem de falar o seguinte: o diagnóstico de determinada situação quem dá é Deus. Então eu também posso ser minha cura. Através do exercício do amor, eu posso curar muita coisa em mim. Então, meus irmãos, é isso. A caridade é o remédio da alma, sem contraindicação. E eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma música muito bonita, que faz muito tempo que eu não canto. E eu espero que possa servir como um incentivo e um encorajamento para que todo mundo aqui se torne um pouquinho mais caridoso. Preste atenção na letra, tá bom? Convidei Jesus pra jantar lá em casa. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito, tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se estava tudo no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pés no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria
estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Presta atenção agora. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse: meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as 2 coxas deste frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Beijo no seu coração. Fique com Deus e até semana que vem.